Em uma das melhores universidades do mundo tem acontecido algo um pouco estranho. Os alunos pararam de ler. Não é porque eles não querem, mas é porque eles não conseguem. E o mesmo está acontecendo com você exatamente agora. Nesse vídeo eu quero te mostrar como a sua capacidade de ler e também de pensar está sendo sabotada. Meu nome é João Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo. Durante décadas, ensinar uma criança a ler era quase uma arte, baseada em um princípio simples, mas extremamente poderoso. Começar pelo som, palavra por palavra. Era o famoso método fônico. Com isso, você aprende e formando um esqueleto do pensamento. E essa estrutura lenta, mas bastante sólida, é o que formou leitores completamente habilidosos, com um bom raciocínio e com uma boa profundidade nas leituras. Mas aí, meus caros, nos anos 60, algo começou a mudar. Educadores lançaram uma ideia revolucionária. A leitura deveria ser mais natural. Em vez de ensinar o som de cada palavra, as crianças deveriam adivinhar o que essa palavra quer dizer a partir do contexto. A teoria era até bonita, parecia suave, mas o resultado foi catastrófico. O que isso tudo tem a ver com a queda de leitura? Na década de 70, uma série de estudos realizados pelo National Assessment of Educational Progress, os índices de leitura começaram a cair absurdamente, especialmente em países que adotaram essa nova técnica que se chama Whole Language. A chamada Guerra da Leitura começou a dividir vários educadores no mundo inteiro, mas uma coisa era clara: milhares de crianças começaram a crescer e se formar sem a capacidade de ler. Mas nada é tão simples quanto parece. Se o problema fosse só da escola, seria até fácil resolver. O que ninguém quer admitir é que o maior inimigo da leitura está aí com você agora, no seu bolso. Mesmo quem ama livros tem sentido dificuldade. Você senta para ler, está tudo certo, luz boa, silêncio, um livro interessante. Mas depois de 2 páginas, a mão começa a coçar. A mente divaga, o celular vibra e, sem perceber, já se foram 40 minutos no Instagram. Existe uma falta de disciplina nisso, mas também não é só falta de disciplina, é engenharia. Seu cérebro está sendo reprogramado para não aguentar mais o silêncio, para não aguentar esses momentos de tédio. A sua mente tem virado um navegador com 34 abas aí abertas, o tempo inteiro gritando pela sua atenção. A leitura virou uma batalha contra o seu próprio ambiente, contra o seu celular, contra as redes sociais. O que é mais louco? Um estudo da Microsoft mostrou que de 2000 a 2015 a atenção média caiu para 8 segundos. 8 segundos! Sabe para quem que a gente está perdendo? Para um peixe dourado. Literalmente, um peixe dourado tem a atenção de 9 segundos. Nós estamos abaixo. Ler exige tempo, exige silêncio, um pouco de introspecção para que você possa refletir sobre o que você está lendo. E a gente está vivendo uma sociedade que é completamente alérgica a esse tipo de coisa. O resultado disso é vivermos fazendo coisas que não são importantes. Quando a gente senta para ler, é óbvio que eu vou ficar com a cabeça em vários outros lugares. A escola falhou. O mundo está te viciando em distrações baratas. Mas tem uma parte um pouco mais cruel nessa história. Até aquelas pessoas que querem realmente ler, estão dispostas a investir um tempo nisso, têm tempo para isso, até essas, quando sentam aqui, não conseguem. O motivo disso é bastante simples. Imagine que você está na escola, você tem 12 anos, está ali na sua aula de literatura, a professora chega com um livro do Machado de Assis para você. Mas antes que você possa começar a ler o livro, ela já te entrega alguns questionáriozinhos. Quem é o autor, qual é o tema tratado no livro, argumentos do livro. Nem terminou o primeiro capítulo ainda e já tem 10 questões para responder sobre o livro. É exatamente isso que aconteceu com milhões de pessoas ao redor do mundo. O celular atrapalha muito, mas não foi ele quem matou a leitura. Foi a redução da leitura a uma simples obrigação mecânica, entendeu? É como se a leitura agora se torna mais sem alma, sem prazer algum, sem curiosidade, que são os 3 pilares aí para você começar a desenvolver uma vida de leitura. Precisa ter uma alma nisso, você precisa sentir um prazer nisso e você precisa estar curioso. O que esse livro tem a me dizer? Uma pesquisa da National Endowment for the Arts mostrou que o maior declínio no hábito da leitura acontece
após os anos escolares, quando a leitura deixa de ser obrigatória. Então a gente vê as crianças lendo porque elas são obrigadas, porque tem uma prova para passar nesse assunto. Depois que não tem mais a prova, depois que o conhecimento não se torna tão prático assim, as pessoas simplesmente abandonam o livro e a gente começa a escutar frases absurdas como: ah, pra que eu vou ler fulano de tal, em que ele vai me ajudar? Cara, às vezes ele não precisa te ajudar em nada, entendeu? Precisa ler pelo simples prazer da leitura, e esse prazer sumiu. A escola nos ensina a ler, mas nunca nos ensina a gostar de ler. Muitas pessoas pensam que o gosto da leitura é inato, né? A gente já nasce gostando de ler ou não, mas na verdade a gente pode desenvolver o gosto pela leitura. A gente pode desenvolver nossa curiosidade, entendeu? Esse é o ponto que eu quero trazer aqui, né? A escola e o sistema inteiro de ensino nos incentiva a ser meros reprodutores de respostas. O professor Jared Henderson fala que os estudantes das universidades de elite, né, como a Columbia, fala que nunca foram obrigados a ler um livro inteiro. É óbvio, ninguém tem que te obrigar a ler livros. Você deve buscá-los. Eles não têm pernas para ir até você, entendeu? Quando a leitura desaparece, a linguagem empobrece. E onde a linguagem empobrece, o pensamento adoece. Você está vendo isso acontecer ao seu redor. Pessoas só conseguem responder com frases prontas, com memes ou com coisas que elas viram rolando no feed. E a leitura é exatamente o que estrutura o nosso pensamento. E é o que dá o vocabulário interno necessário para que a gente possa expressar da devida maneira o que a gente pensa e, claro, o que a gente sente. Sem a leitura, você vive à mercê do que as outras pessoas pensam. Olha o que Ortega y Gasset fala. O homem moderno é marcado por uma ilusão. Ele se sente livre, mas é escravo do que todos pensam. Isso acontece quando perdemos a capacidade de pensar por nós. Paramos de pensar por nós porque paramos de ler. A gente tem uma postura muito mais passiva. Estamos aqui querendo receber as informações e não pensar nas informações. Mas ainda dá tempo, ainda existe um caminho. Você pode começar, cara, hoje mesmo, saindo desse vídeo, você pode pegar um livro que você tem na sua casa, ler uma página, 2 páginas que seja, e começar a nadar contra a maré da falta de leitura. Claro que não se trata só de ler mais, a gente tem que começar a ler melhor. E é por isso que eu criei o curso Leitura e Memória. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Meu nome é João Dias, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!